Olá pessoas, caros alunos do sexto e sétimo períodos, turmas B e C da Faculdade de Direito Objetivo. Esse vídeo é para vocês, conforme nós combinamos nas últimas aulas, em razão da minha ausência. Na próxima sexta-feira, dia 22 de março, o conteúdo que seria ministrado por mim presencialmente será trabalhado nesse vídeo, até para que as turmas não sejam prejudicadas com a falta de explicação sobre temas tão importantes ainda dentro da teoria geral da prova. Mais especificamente, esse primeiro assunto que trataremos está dentro da discussão sobre prova lícita e ilícita no processo penal. Hoje abordaremos 3 assuntos de menor complexidade, de modo que a compreensão do tema acredito que ocorra sem maiores problemas. Serão os assuntos teoria do encontro fortuito ou casual de provas, também chamada de fenômeno da serendipidade. Trabalharemos ainda a prova emprestada e, por fim, vamos conversar rapidamente sobre os fatos que independem de prova no processo penal. Quando concluirmos esses 3 assuntos, então estaremos aptos para entrar na próxima aula no tema provas em espécie. Esse tema é extenso. Abordaremos aí o artigo 158 até o artigo 250 do Código de Processo Penal, são quase 100 artigos, então certamente esse assunto tomará não só a próxima aula, como várias ainda depois. É por isso que é importante fazermos essa base, essa compreensão geral sobre o tema prova no processo penal. Tá bem? Então, sem mais delongas, para que esse vídeo não fique muito longo, vamos começar conversando a respeito da teoria do encontro fortuito ou casual de provas, chamada também de descoberta fortuita de provas, e o termo usado pela doutrina estrangeira e pelos tribunais superiores aqui no Brasil, fenômeno da serendipidade. O que será que é isso? Vamos lá. Pode acontecer que no curso de uma investigação se descubra, se tenha acesso a provas que não estavam relacionadas com o objetivo inicial dessa investigação. Podem ser que sejam descobertos crimes que não eram os inicialmente objetos da apuração. Pode ser ainda que, no exemplo de uma interceptação telefônica, se descubra o cometimento de crimes por outras pessoas ou outra pessoa que não aquela inicialmente investigada. A isso se dá o nome de teoria de encontro fortuito de provas. É uma prova que foi descoberta por acaso, não era o objeto inicial dessa investigação. E aí? Depois daquilo que estudamos nas últimas aulas a respeito de prova ilícita no processo penal, será que essa prova encontrada fortuitamente, ela é válida ou ela é considerada ilícita? Pois bem, para os nossos tribunais superiores, o STF e o STJ, a prova fortuita é válida, ela é lícita, desde que, claro, ela não seja oriunda de uma investigação ilícita, uma interceptação telefônica ilegal, por exemplo. Mas, estando regular o procedimento investigatório originário, a prova que se encontra através dele, mesmo que não se relacione com aquilo que se buscava descobrir, segundo o STF e STJ, essa prova deve sim ser considerada válida, admissível dentro do processo penal. Porém, a doutrina já não é unânime. Há uma discussão doutrinária a respeito e a corrente majoritária defende que essa prova fortuita, via de regra, é ilícita. Porém, ela faz uma ressalva, explicando o seguinte, dizendo que há uma exceção. A prova fortuita é ilícita, porém ela pode ser considerada válida se os crimes descobertos por acaso guardem uma relação de conexão com os crimes inicialmente investigados. Deve haver uma relação entre as infrações penais, elas devem ser conexas entre si, deve haver esse vínculo entre essas infrações para que se admita o uso dessa prova fortuita. Porém, o STJ, que utiliza muito a nomenclatura
serendipidade, fenômeno da serendipidade, não faz essa distinção, não faz essa exceção e diz que independentemente de haver conexão entre um crime e outro, entre as infrações penais, a prova, sim, encontrada fortuitamente, ela é lícita e válida dentro do nosso processo. Tá bem? Esse assunto é muito simples de ser compreendido, mas é um assunto que está bastante em alta, ele é cobrado muito em concurso público, encontra-se com muita frequência essa discussão em jurisprudência, em doutrina, por isso que a gente não poderia deixar de abordá-lo. Bem, encerrado então esse assunto do encontro fortuito ou casual de provas, que é o fenômeno da serendipidade, a gente já pode entrar no segundo tema da aula de hoje, que é prova emprestada. Por prova emprestada, compreende-se aquela que, originariamente produzida num processo, vem a ser apresentada de forma documental em outro processo. Para que essa prova seja admitida, a doutrina aponta duas condições. A primeira é que ambos os feitos envolvam as mesmas partes e a segunda é que, na respectiva produção probatória, tenha sido observado o contraditório. Satisfeitos esses dois requisitos, a prova emprestada terá o mesmo valor das demais provas produzidas no processo, até porque, segundo o sistema do livre convencimento motivado, que nós estudamos na última aula, não há hierarquia entre provas no processo penal, certo? Pois bem, aqui nós temos que fazer uma pequena observação. Na verdade, é uma indagação. Se por acaso esse primeiro processo, esse processo onde a prova que está emprestada foi produzida, tenha sido declarado nulo, o que acontece com a tal prova? Essa nulidade se estende a ela ou não? Para a gente responder essa pergunta, temos que fazer análise do nexo de causalidade entre o ato declarado nulo e a prova. Se a nulidade for relativa, segundo o artigo 597 do Código de Processo Penal, apenas os atos decisórios daquele processo estão nulos. Os atos instrutórios, que é justamente a produção probatória, permanecem intactos. Dessa forma, havendo nulidade relativa no processo, a prova emprestada não é atingida pelo vício, não é atingida pela nulidade, motivo pelo qual pode ser perfeitamente aceita e admitida nesse segundo processo para o qual ela foi enviada. De outra forma, se a nulidade for absoluta, o vício se estende não apenas aos atos decisórios daquele primeiro processo, mas a todo o processo, principalmente nos atos instrutórios, a instrução processual, que é onde se produz a prova. Isso significa que essa prova foi contaminada, ela também é nula e, por consequência, não pode ser utilizada em outro processo, ainda que aquele processo não tenha qualquer nulidade. Decorrência disso é a interpretação lógica do artigo 573, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que diz que um ato nulo também anula todos os atos que dele decorrem, certo? Por fim, para encerrarmos o assunto da prova emprestada, a posição do STJ é sobre a respeito da total admissão da prova emprestada no processo penal, não exigindo que nos dois processos tenham participado as mesmas partes. Não exige partes idênticas para que essa prova seja admitida, desde que, é claro, nesse segundo processo, seja oportunizada as partes manifestarem-se a respeito dessa prova emprestada, ok? Então, a respeito disso, é exatamente isso que precisávamos saber. Concluindo com tranquilidade a prova emprestada, vamos abordar agora o último tema desse vídeo da aula de hoje, que é então os fatos que não precisam ser provados dentro do processo penal. Muito bem, encerrados os dois primeiros assuntos, podemos adentrar no terceiro e último tema da aula de hoje, que são os fatos que independem de prova no processo penal. Que fatos são esses que, caso venham a ser alegados, não precisam ser provados? Vamos ver. Número 1. Fatos notórios. São aqueles fatos de conhecimento geral, de conhecimento nacional, sobre os quais
todo mundo sabe e nem se contesta, não se fala a respeito. Exemplo, a moeda corrente nacional, o presidente da República e tantos outros exemplos dessa espécie são fatos que, caso venham a ser alegados no processo, não precisa se produzir prova a respeito deles. Aqui, gente, cabe uma observação. O artigo 374, inciso 1º do Código de Processo Civil estabelece que os fatos notórios não precisam ser provados. Esse dispositivo se aplica ao processo penal, é isso que acabamos de conversar. Porém, ao contrário do processo civil, no processo penal, os fatos incontroversos, que são aqueles alegados por uma parte, não contestados pela outra, ou então admitidos pela outra, precisam ser provados. Isso é uma decorrência lógica, né, gente? Nós sabemos que a confissão do réu unicamente não pode ser valorada pelo juiz. Para ela ser admitida, ela precisa estar em consonância com os demais elementos de prova constantes do processo. Isso é o que nos ensina o artigo 197 do Código de Processo Penal. Então, com ainda muito mais razão, o silêncio do réu a respeito de algumas alegações acusatórias também não elidem a necessidade, o ônus probatório da acusação, que precisa, que deve sim provar aquilo que está alegando, aquilo que consta da denúncia, ainda que sobre aquilo o réu tenha silenciado ou mesmo tenha confessado. Muito bem, esse é o pulo do gato desse assunto aí de fatos que independem de prova. Mas ainda tem outros dois tipos que precisamos trabalhar. São os fatos, número 3, os fatos axiomáticos ou intuitivos, que nada mais são do que aqueles fatos que se autodemonstram, eles possuem uma força probatória própria, eles saltam aos olhos. Um exemplo muito recorrente dentro do processo penal: a putrefação de um cadáver. A prova de putrefação de um cadáver, ela elimina a necessidade de se provar a morte daquela pessoa, porque uma coisa decorre da outra. Então, nesse caso, é um exemplo clássico de fato axiomático que salta aos olhos que aquela pessoa está morta, se o cadáver está putrefato. Então, uma vez havendo a prova da putrefação, não é necessária a prova da morte. Esse é um exemplo de fato axiomático ou intuitivo. E no final, nós temos aqui, então, número 4, fatos inúteis e irrelevantes, não precisam ser provados. São nada mais, nada menos que aquelas alegações ou fatos totalmente irrelevantes para o deslinde daquela causa, não devem ser apreciadas pelo julgador porque não se relacionam em nada com os fatos que estão sendo ali discutidos. Um exemplo que a doutrina traz é as preferências sexuais daquele acusado de cometer um crime de furto. Se isso vier a ser alegado no curso do processo, é algo que não precisa ser provado porque não é útil ao resultado do processo. Tá bem, pessoal? Então, com esses 3 assuntos breves, porém importantes, nós abordamos tudo aquilo que seria conversado na aula presencial do dia 22 de março. Tá bem? Na semana que vem, conforme nós conversamos, eu também estarei ausente e serão postados mais vídeos referentes aos conteúdos novos que nós precisamos conversar, que será, como eu falei no início, teoria das provas em espécie no processo penal. Tá bem, pessoal? Espero que tenha ficado tudo muito claro e caso não tenha ficado claro, caso ainda remaneça alguma dúvida, o meu e-mail já foi informado para vocês e através dele estarei à disposição para solucionar qualquer dúvida, tá bem? Era isso por enquanto e boa sorte na atividade avaliativa que será ministrada por outro professor. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.